Bom dia, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Hoje eu quero conversar com vocês sobre equação de segundo grau. Da semana que vem, na próxima segunda ou domingo, eu pretendo postar sobre, continuando a última aula, sobre função de segundo grau. Mas antes a gente precisa passar por essa parte aqui para entender a equação de segundo grau. Eu acho que vai ser uma aula bem mais rápida também. Mas, vamos ver. É, Bom, como sempre, estou tentando separar mais ou menos os tópicos da aula para estar muito simples. Nessa aula, vamos passar por esses 4 tópicos. Vamos ver o que é um grau de uma equação, o que é uma equação de segundo grau, como calcular as raízes e como fatorar essa equação. Só isso. Dentro de cada tópico desse, eu vou falar outras informações. Então tem um pouco mais do que isso. Mas, em geral, é isso que você precisa entender. Porque para a gente entender a equação de segundo, a função de segundo grau, isso aqui tem que ficar muito claro qual é a diferença. O que que é um polinômio de segundo grau? O que que é esse grau? Eu acho que só essa parte inicial, e você saber calcular, no caso isso aqui tudo, é o mais importante, entendeu? Se você sair conseguindo calcular as raízes, entendendo o que que é uma equação de segundo grau, vocês vão estudar bem função quadrática depois, que é a função de segundo grau. Então, primeiro, o que é um grau de uma equação? Para a gente entender o que é o grau de uma equação, eu vou voltar na equação de primeiro grau. A equação de primeiro grau é aquela assim, por exemplo, ó, x mais 1 é igual a 2. Aí, quanto é que vale o x? O x é o que a gente chama de raiz, é incógnita, é o que a gente quer descobrir, entendeu? Então, para a gente resolver essa equação, a gente passaria o 1 para o outro lado, ficaria 2 menos 1 com o sinal trocado. Isso aqui acho que todo mundo sabe. Então, x seria igual a 1, certo? Que é o valor que encaixando naquela primeira equação, aqui, ó, nessa parte aqui, daí o resultado 2. Somando com 1, daí o resultado 2. Isso é uma equação de primeiro grau. Mas por que a gente chama ela de primeiro grau? O grau é o expoente da incógnita. No caso o maior expoente da incógnita. Por exemplo, aqui, o expoente desse x aqui, que é incógnita, é 1. Não aparece porque é 1. Quando ele é 1, a gente não precisa mostrar. Mas ele está aqui. Na verdade, esse x é a mesma coisa que x elevado a 1. Entendeu? Eu vou botar de outra forma para ficar mais claro. Vou escrever um aqui. Bom, esse 1 aqui em cima é o expoente da raiz, é o expoente da incógnita. E uma equação, a gente pode ter incógnita em vários momentos. Por exemplo, a gente pode ter uma equação de primeiro grau assim, ó. 2x mais 5 é igual a... Melhor, mais 5 menos x é igual a 9 mais x. Vamos botar... Só estou inventando. Isso aqui também é uma equação de primeiro grau. Mas por quê? Porque em todas as incógnitas, todas as vezes que o x aparece, o maior expoente que todos eles têm é o 1. Então, o grau de cada termo desse é 1. O expoente é o grau. Entendeu? Quando a gente diz que é primeiro grau, é porque o maior expoente encontrado na incógnita daquela raiz é 1. Então, nessa outra aqui, por exemplo, x elevado a 1 mais 1. Por que é uma equação de primeiro grau? Porque o expoente é 1 no x. Isso é o que a gente chama de grau, entendeu? Então, quando a gente vê uma equação de segundo grau, significa que o expoente da incógnita vai ser 2. Simples assim, entendeu? Por isso que a equação de segundo grau... Peraí. Por isso que a equação de segundo grau normalmente tem essa forma aqui, ó. X ao quadrado. Quando eu botar esse acento circunflexo aqui, o chapeuzinho, é porque eu estou elevando, tá? Isso aqui é expoente.
É porque o teclado fica mais rápido para digitar assim. Mais x menos 5 igual a zero. Isso é uma equação de segundo grau. Ela tem sempre essa fórmula. Vai ser o primeiro termo elevado ao quadrado. Por quê? Porque é de segundo grau. Então, o maior expoente encontrado em uma das incógnitas vai ser 2, entendeu? Se tivesse aqui 3, seria uma equação de terceiro grau. Que a gente começa a estudar isso em polinômios, por exemplo. Polinômio terceiro, quarto grau, quinto grau, infinitos graus. Eu posso ter aqui x elevado a 12, se eu quiser, entendeu? E aí, são uma equação, seria uma equação de 12º grau. A gente não fala desse jeito, mas seria isso. Então, a equação de segundo grau, a incógnita tem maior expoente de 2. Aqui, ó, perceba. Aqui nessa parte, esse x aqui, tem expoente 1. Mas não tem problema. A gente tem que olhar aquele que tem o maior expoente. Tem o x aqui e tem x aqui. Esse tem expoente 1, esse tem expoente 2. Então, o maior desses expoentes é qual? É o 2. Então, a gente diz que essa equação toda é do segundo grau, entendeu? Diferente daqui, que só tem uma incógnita e o expoente dela é 1. Então, o maior expoente encontrado na incógnita é 1. Então, a gente diz que a equação toda é de primeiro grau. Então, quando você ouvir equação de segundo grau, é isso que está dizendo. Que o maior expoente encontrado na incógnita, no x, vai ser 2. E do que isso implica? Por que isso é importante? Olha a equação de primeiro grau. A gente resolveu essa equação aqui. X mais 1 é igual a 2. A gente resolveu e deu o x é igual a 1. Deu um resultado, certo? Não importa a situação aqui, x sempre vai ser igual a 1. É o único valor que x pode ter que vai resolver a equação. Porque, olha só, eu tenho que pegar um valor qualquer, x, somar com 1, e isso tem que dar 2. Qual é o único valor possível para que isso aconteça? É 1. 1 mais 1 é igual a 2, entendeu? O grau aqui, ele diz quantos valores de x soluciona essa equação. Pode acontecer situações, como a gente vai ver com a equação de segundo grau, que esse x aqui pode ter mais de um valor. Pode ser um positivo e outro negativo. A gente vai ver exemplo agora na equação de segundo grau. Mas o expoente na equação de segundo grau 2 significa que nós não vamos ter apenas um x. Nós vamos ter um valor para x, que pode ser, não é esse da equação, tá? Vou chutar, igual a 1, e outro que pode ser igual a 3. E se eu substituir 1 nessa equação aqui, daria 0. E se eu substituísse 3, também daria 0. Ou seja, esses dois valores aqui satisfazem essa equação. Satisfazem essa equação, entendeu? Quando nós colocamos a equação toda de um lado e igualamos essa parte a 0, a gente diz que esse x como se fosse assim, é o x responsável para que a equação zere. Quando isso acontece, a gente chama de raiz. Eu estava falando, inclusive, aqui, por isso que eu estava me controlando. Estava chamando isso aqui de raiz. Isso não é uma raiz. A raiz é só quando a equação está igualada a 0. Entendeu? Isso tem a ver com função depois, porque é a raiz da função. Mas aqui, no caso, esse x aqui, os valores de x é a raiz dessa equação, porque ela está igualada a 0. Então, e para que essa equação zere, o valor de x pode ser tanto 1 quanto 3. É só um exemplo, tá, gente? Não é necessariamente essa equação não necessariamente tem esse resultado. Só eu inventei aqui agora. Depois eu vou fazer uma que vai ficar mais claro. Então, esse tipo de situação pode acontecer, entendeu? E o expoente, o grau da equação, indica isso. Se for uma equação de primeiro grau, significa que o x tem um valor, tem um resultado. Se for uma equação de segundo grau, significa que o x
pode assumir dois valores diferentes. E esses dois valores vão estar certos, vão resolver a equação, entendeu? Ó, vamos ver um exemplo mais real. Ah, só um detalhe que eu esqueci. A forma da equação de segundo grau sempre vai ser assim: ax ao quadrado mais bx mais c é igual a zero. Sempre vai ter essa forma. De vez em quando você pode ter o c do outro lado, mas aí você tem que reorganizar a equação para que fique desse jeito. O que isso quer dizer? Que no primeiro termo sempre vai ser alguma coisa multiplicando x ao quadrado. Esse a aqui pode ser 1. Nesse caso você não precisa marcar, entendeu? Mas tem esse a ali sempre. E o primeiro termo é sempre x ao quadrado. O segundo termo sempre vai ser o x, alguma coisa, vezes x elevado a 1. Esse b aqui pode ser 1 também, você não precisa marcar ele. Mas esse x aqui sempre vai ter expoente 1. Mais um termo independente, ou seja, um que não tem x. Que é esse c aqui, pode ser qualquer número, entendeu? No final, isso tudo tem que dar zero. Essa é a forma da equação do segundo grau. A equação do segundo grau, ela pode ser tem duas classificações, vamos botar assim. Ela pode ser completa, e ela é completa quando ela atende justamente essa forma, que eu acabei de botar antes. E pode ser, por exemplo, 2x ao quadrado menos x mais 10 é igual a zero. É uma equação completa. Por quê? Porque ela tem um a, tá vendo? O a é o 2, tem o x ao quadrado, tem um b, que tá aqui, ó, eu não marquei um. Aqui é menos 1 vezes x. O b é menos 1, entendeu? Não tá aparecendo porque é 1, não precisa mostrar. Eu botei só menos x para adiantar. Mas tem o x aqui elevado a 1, tem o b e tem o c igual a zero. Quando tem todos os elementos, a gente diz que essa equação ela está completa. Mas também existem as incompletas. Incompleta. Quando ela é incompleta, ela tem uma forma assim, por exemplo. Tem x ao quadrado, então é uma equação de segundo grau. Mas ela não tem o b, por exemplo. É só mais 1 igual a zero. Também é uma função de segundo grau. Uma equação de segundo grau. Porque tem expoente 2, o x. Mas não tem o b, tá vendo? Não tem um outro x com expoente 1. Então, olha só, é como se tivesse pulado do termo com A, do primeiro termo para o último, que é o C, tá vendo? Quando isso acontece, a gente diz que ela é incompleta. Poderia ser assim também, ó, x ao quadrado mais x é igual a 4. Isso também é uma equação do segundo grau incompleta. Por quê? Porque tem o b, mas não tem o c. O c está igual a zero. Tem o b, mas não tem o c, entendeu? Deixa eu ficar na dúvida de uma coisa agora. Ah, não, sim, tá certo. É porque aqui é como se o C fosse zero, entendeu? Então, por exemplo, é como se tivesse o C. Mas quando ele não aparece, quando ele é zero, entendeu? Quando eu digo que algum termo desaparece, é porque ele é zero, entendeu? Então, por exemplo, aqui é x ao quadrado mais 0x mais 1. Tem o b aqui. Mas como ele é zero, ele some essa parte zero, entendeu? Então, a gente tira ela. Por isso que fica só isso. A mesma coisa aqui, o C é zero. Então só fica o A, o termo, não é A e B não, tá? O A e o B são só os coeficientes. É o que aparece na frente. Só tem o primeiro termo, que é o x ao quadrado,
e tem o segundo termo. O C aqui é zero. Então a gente não marca ele, entendeu? São equações de segundo grau do mesmo jeito, mas elas são incompletas. Então vamos resumindo na regra. Quando todos os valores, os coeficientes A, B e C, tiverem algum valor, for igual a 1, 2, ou um valor positivo ou negativo, não importa, a equação é completa. Quando ela tem A, B e C. Quando algum desses, o A nunca pode ser zero, mas quando B ou C forem zeros, ou os dois também, poderia ser assim, ó. X ao quadrado é igual a zero. Pode ser também, entendeu? Quando isso acontecer, é porque a equação é incompleta. Se tiver o B ou o C valendo zero. Então, gente, só nessa parte, eu já expliquei isso aqui, que para mim é uma das coisas mais importantes, porque quando eu aprendi sobre isso, eu não tinha uma clareza do que é esse grau, entendeu? Por que era primeiro grau, por que era segundo grau. Então, recapitulando, o grau é o expoente da incógnita, do x, entendeu? Do x com o maior expoente. Então, se tem x ao cubo mais x ao quadrado mais x igual a zero, essa equação toda tem grau 3. É uma equação de terceiro grau, porque o x com o maior expoente tem expoente 3. É o maior expoente do x, entendeu? A equação é de segundo grau porque o x com o maior expoente tem expoente 2. Então é de segundo grau, entendeu? De primeiro grau é porque aquele expoente, o x, tem sempre expoente 1, entendeu? A gente nunca marca ele porque é 1. Qualquer coisa elevado a 1 é a mesma coisa. X elevado a 1 é igual a x, entendeu? Então a gente não marca esse 1, mas ele está ali, entendeu? E por isso que é de primeiro grau. E também aqui já foi o que? É uma equação de segundo grau. Que é isso, é uma equação que tem o x com expoente 2. Mas o detalhe disso é o que implica esse grau. Implica que essa equação vai ter dois resultados. Esse x poderia ser, por exemplo, menos 1 e 3. E as duas resolveriam a equação, entendeu? Enquanto na equação de primeiro grau só tem um resultado, x é igual a 1, x é igual a 2. É sempre um valor. Na equação de segundo grau, você pode ter dois valores diferentes para x e os dois vão estar certos. E assim por diante, tá? Se tiver uma equação de décimo grau, significa que tem 10 valores diferentes de x que atendem a equação, que resolvem a equação, entendeu? Agora nós vamos ver como calcular as raízes dessa equação de segundo grau. As raízes é o valor de x, quando a equação é igual a zero. Aí para ser uma equação de segundo grau, a gente sempre faz dessa forma. A gente rearranja ela se necessário para que fique igual a zero, entendeu? Desse jeito a gente consegue encontrar as raízes dessa equação. Vamos lá, como calcular? E a parte de faturação é a parte mais fácil também. Dá para falar em 2 minutos. Eu espero que eu explico e reexplico várias vezes. Bom, vamos lá. Como calcular a equação de segundo grau? A forma que você vai usar quase sempre é pela fórmula de Bhaskara, que é uma forma definida, foi criada para você resolver essas equações. Não vale a forma como você tem para encontrar, para demonstrar a forma correta de demonstrar essa equação de segundo grau, essa fórmula de Bhaskara, é por uma técnica de completar quadrados. É uma outra coisa que às vezes pode ficar bem complicado, para falar a verdade. Então, eu acho que vocês não precisam saber disso agora, entendeu? Vai ser melhor para vocês só gravarem a fórmula. E é assim. A fórmula é assim, x é igual a menos b
mais ou menos raiz de delta, eu vou falar o que é o delta, sobre 2 vezes A. Essa é a forma de Bhaskara. Esse B é o quê? Lembra daquela forma da equação, aquela forma padrão da equação. O B é o coeficiente, é o número que vai junto com o segundo x, um x que tem expoente 1. Sobre 2A a fórmula. O que é esse A? É a mesma coisa. É o número que vem na frente do x ao quadrado, entendeu? E esse delta? O delta é o que a gente chama de discriminante da equação. Então, a fórmula dele é essa. Delta, que é representado por esse triângulozinho. Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, a mesma coisa, esse b é aquele b da equação. Esse a é o a que está na equação, na frente do x ao quadrado. E o c é o termo dependente, é aquele que está separado. Então, como é que a gente vai resolver as questões? A gente sempre vai calcular o delta primeiro, vai substituir o b, o a e o c, e vai calcular quanto é b ao quadrado. Se resolveu. Quanto é o a, vai substituir o a e o c. Quanto é menos 4 vezes a vezes c. Resolveu. Depois vai fazer o que deu de b ao quadrado menos o 4 vezes a vezes c. Esse vai ser o valor de delta. Depois vai pegar esse valor e vai substituir aqui dentro, na raiz. Então vai ficar menos o valor de b, mais ou menos, eu vou explicar isso aqui no exemplo, a raiz do valor de delta. Normalmente nas questões, sobre 2 vezes o valor de a. Normalmente nas questões, essa raiz aqui, o delta é sempre um valor exato, inteiro. Então, que tem uma raiz inteira. Então, por exemplo, vai ser 36, que tem raiz, que a raiz de 36 é 6. Vai ser 100, a raiz de 100 é 10. Vai ser 25, a raiz de 25 é 5. Raramente vai ser uma raiz quebrada, entendeu? Então, nesse caso aqui, gente, grave essas fórmulas. Como gravar? Ver vários exemplos de resolução. Ver como outras pessoas estão fazendo, ou exemplos de alguma prova, resolução de alguma prova, algo assim. E, inclusive, eu criei um Instagram e eu não ia nem fazer isso, mas eu vou postar hoje uma questão sobre isso aqui, porque aqui para ela não ficar muito grande. Eu vou começar a fazer isso sempre. Eu vou postar uma questão de resolução de uma equação de segundo grau e depois eu vou dar a resolução dela. Eu vou fazer passo a passo a resolução, como eu vou fazer uns exemplos aqui, entendeu? Vejam várias resoluções dessa. Eu vou deixar o Instagram na descrição, que eu criei, acho que foi ontem. Eu vou fazer isso todo dia. Hoje eu vou botar uma resolução, amanhã eu vou botar outra resolução e assim por diante, todos os dias. Na próxima aula eu vou mudar o tema. A próxima aula vai ser função de segundo grau. Então as questões da semana toda vão ser de função de segundo grau, entendeu? Mas vejam várias resoluções, resolvam exercícios e vejam a fórmula mesmo. Com o tempo vocês vão se acostumar com ela e vão gravar, entendeu? Então, olha só.
Agora eu vou fazer uns exemplos de como resolver umas equações. Mas antes de eu usar a forma de Bhaskara, eu vou fazer o exemplo mais simples. Eu falei que as equações elas podem ser completas e incompletas. Eu vou pegar um exemplo de uma equação incompleta, para vocês verem como se resolve quando esse tipo de equação aparecer. Digamos que seja x ao quadrado menos 4 igual a zero. É muito fácil. Por que ela é incompleta? Porque ela tem o primeiro termo, que é ax ao quadrado, tem o último termo, que é o c, menos 4, mas não tem o segundo termo, que é o bx, tá vendo? O b, no caso, é igual a zero. Então a gente não marcou b. B é igual a zero. Então 0 vezes x, zero, a gente tira essa parte da equação. Como se resolve isso aqui? Pode ser por Bhaskara também, colocando o b igual a zero. Pode ser desse jeito. Inclusive, eu tenho uma amiga que sempre prefere fazer desse jeito, porque ela acha melhor para a linha de raciocínio dela, entendeu? Mas você pode fazer como se fosse uma equação de primeiro grau. Por exemplo, aqui é x ao quadrado menos 4 igual a zero. Então, a gente pode somar 4 dos dois lados, que é a mesma coisa que dizer que a gente está passando esse menos 4 para o outro lado. Então fica aí, x ao quadrado igual a 4, porque ela é menos 4, passou para o outro lado com o sinal trocado, 4. Agora, a gente tem aqui x ao quadrado. A gente pode passar esse expoente para o outro lado. E aí a gente inverte. Se é expoente, passa a ser uma raiz. Então, esse x, a gente passa esse ao quadrado para o outro lado. Então fica assim, x é igual a raiz quadrada de 4. Que a raiz de 4 é 2, porque 2 vezes 2 dá 4. Pronto, esse é o valor... Não, desculpa, olha só. Esse aqui seria o valor de x. Só que tem uma questão, é uma equação de segundo grau. Lembra, ela tem dois valores. Então aqui, na verdade, isso aqui inclusive, eu até esqueci agora, olha só. Pode confundir. Como é uma raiz de 4, a raiz o 4 tem duas raízes. Ele pode ser 2, como também pode ser menos 2. Por quê? 2 vezes 2, 4. Menos 2 vezes menos 2 também dá 4. Porque o menos com menos vai ficar positivo, entendeu? Então, a raiz de 4 é tanto 2 quanto menos 2. Lembra que eu falei que o x podia ter dois valores na equação de segundo grau? Então o x é igual a 2 ou x é igual a menos 2. Aqui, na verdade, quando a gente faz isso, a gente coloca até assim, ó, que é mais ou menos. Normalmente a gente bota assim. Quando chega naquela parte, a gente diz assim, que é mais ou menos raiz, entendeu? Raiz de alguma coisa. Porque tem que sempre lembrar que se é uma raiz positiva, é uma raiz quadrada, ela tem raiz positiva, ela tem valor negativo e positivo, entendeu? Por isso, para não ficar confuso, gente, olha só. Mais 2 vezes mais 2 é igual a 2 vezes 2, 4. Mais vezes mais, positivo também, dá mais 4. Menos 2 vezes menos 2 também é igual a mais 4. Porque menos vezes menos dá positivo, dá mais. Entendeu? Então 2 vezes 2, 4. Menos vezes menos, mais 4. Então, tanto menos 2 quanto 2 são valores que resolvem a raiz de 4. Entendeu? Raiz quadrada de 4. Então, preste atenção. Todas as vezes que tiver essas raízes incompletas, lembra que eles têm que ter dois valores. Tem que ter duas soluções para esse x, entendeu? Agora, significa que essas soluções sempre vão ser diferentes? Não. Eu vou chegar a um ponto, vou chegar a uma questão depois que vai mostrar uma exceção para isso. Mas lembra, raiz quadrada
pode ser tanto, se for raiz de um número, podia ser raiz de 6, podia ser raiz de 8, qualquer coisa. Raiz de 36, sempre vai ter o valor positivo e o valor negativo. Porque o negativo multiplicado por negativo dá positivo também, entendeu? Vamos inventar, olha só. X ao quadrado menos número fácil 25 é igual a zero. Então a gente tem que x ao quadrado, passando o 25 para o outro lado, um sinal trocado, dá 25, é igual a 25. Então x é igual, passando o expoente agora, a gente tem raiz de 25, que pode ser 5, porque 5 vezes 5 é 25, ou x pode ser igual a menos 5, porque menos 5 vezes menos 5 dá 25 também, entendeu? Sempre vai se repetir essa situação. Agora, essa aqui é uma forma de resolver essa equação sem usar Bhaskara, entendeu? É possível. Um outro exemplo que pode ocorrer, quando é uma equação, essa aqui é incompleta. Quando é completa, pode ser assim, por exemplo. Deixa eu apagar isso aqui. Digamos que seja x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a zero. Dá para resolver essa equação por Bhaskara. Mas também, em alguns casos, é raro. Não se baseiem muito nisso, porque nas questões tipo um concurso militar, quase nunca vai acontecer isso. Mas você tem como resolver essa equação só de observar ela. Por exemplo, ó, eu tenho x ao quadrado mais 2x menos 8. Então, para essa equação dar zero, eu preciso que o x ao quadrado mais 2x seja igual a 8. Porque isso aqui vai dar 8, vai ficar 8 menos 8, que é igual a zero, entendeu? Então vamos lá. Qual é o valor de x que eu posso ter aqui para que isso aqui dê 8? Pode ser, se for 1, vai ser 1 ao quadrado, vai ser 1. 1 mais 2 vezes 1 dá 3, não é? Pode ser 2. 2 vezes 2 ao quadrado é 4. Mais 2 vezes 2, que também é 4, dá 8. 8 menos 8 dá 0. Então, uma das raízes, a gente já sabe o que é 4. Opa, que é 2. Repetindo. 2 vezes 2... Cuidado, tá? Que eu tô falando besteira. 2 ao quadrado é 2 vezes 2. Então, dá 4. Mais 2 vezes 2 também dá mais 4, que dá 8. Então, isso daqui deu 8. 8 menos 8 dá 0. Por isso que x, que 2 é raiz, entendeu? Da equação. Agora, outro valor que isso aqui zero. Se eu colocar 3, vai dar... Eu preciso que isso aqui dê 0, que isso aqui dê 8. 3 ao quadrado dá 9. 9 mais 2 vezes 3 dá 6. Não vai dar 8. Eu preciso aqui ter um valor provavelmente vai ser um valor negativo, porque se eu colocar um valor negativo aqui e ao quadrado vai ficar positivo. Essa parte vai ficar positiva. Mais essa parte aqui, negativa, vai ficar um positivo com negativo que vai diminuir, entendeu? Porque se eu ficar aumentando o x aqui, vão dar valores cada vez maiores e não vai dar 8 para zerar depois. Então, se eu botar menos 2, vai ficar menos 2 ao quadrado, fica menos 2 vezes menos 2, dá 4, positivo. Mais 2 vezes menos 2 dá menos 4. 4 menos 4 dá 0. Então, 0 menos 8 não dá 0. Se eu botar
Menos 4 aqui vai ficar menos 4 vezes menos 4 dá 16 positivo. Ó, é exatamente isso, ó. Menos 4 ao quadrado mais 2 vezes menos 4. Menos 8 é igual a zero. Menos 4 ao quadrado dá 16. 2 vezes menos 4 dá menos 8. Aí ficam 16 menos 8, 8 positivo. No final ficam 8 menos 8, que é igual a zero. Deu certo, né? Então a gente encontrou a segunda raiz. Então x pode ser tanto 2, como pode ser igual a menos 4. Pronto, encontramos as raízes dessa equação. Então, x, quais valores de x que atendem essa equação? X pode ser igual a 2 ou menos 4, entendeu? Poderíamos resolver isso por Bhaskara. Eu preferi fazer de cabeça, mas você viu que deu até um trabalho a mais? Porque essa aqui não é tão fácil de fazer isso. Como se resolveria por Bhaskara? Primeiro a gente calcula o delta. A gente viu que delta é igual delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, certo? Então vamos lá, eu vou repetir o delta para ficar difícil de desenhar. Vamos lá. Quanto é o b? Olhando aqui dessa equação aqui, ó, aqui tem o a na frente do x ao quadrado e tem o b na frente do x elevado a 1. Então o b é 2. Fica 2 ao quadrado menos 4. Quanto é o a? É o que está na frente do x ao quadrado. Como não tem nada, é 1 sempre. Está escondido, digamos assim. Então, 4 menos 4 vezes 1. E o c é o termo que está separado, sem o x. Nesse caso é o menos 8. Então, menos 8. 2 ao quadrado, 4. 4 menos 4 vezes 1, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 vezes menos 8 dá 32, positivo. Então aqui, mais 32. Ia ser menos, mas o sinal trocou, ficou positivo. Porque menos 4 vezes menos 8 dá mais 32. Então no final, o delta é 36. Eu tinha pego esse exemplo aqui antes justamente por isso, porque eu sei que o delta vai dar um valor fácil de calcular. Normalmente é assim que caem as questões. Tá, então vamos lá, a gente tem o delta. Agora a gente bota na fórmula de Bhaskara, que é menos b menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, a gente vai substituir na fórmula. Vai ficar x é igual menos b, o b é 2. Então vai ficar menos 2, mais ou menos raiz, eu vou colocar esse v aqui, tá? O delta a gente viu que é 36, então é raiz de 36 sobre 2 vezes o a é 1. Então, 2 vezes 1, 2. E aí, agora que entra aquela questão do mais e do menos. Qual é a diferença aqui? É que quando a gente escolheu, a gente vai calcular tanto com uma vez com mais, outra vez com menos. Quando a gente escolheu mais, vai dar um valor de x. Quando a gente escolheu menos, vai dar outro valor de x. Então a gente vai ter os dois valores possíveis de x para essa equação. Por exemplo, ó, a gente tem isso aqui. Aí agora, eu vou fazer assim, ó. x1
Porque o primeiro valor de x vai ser igual a menos 2. Eu vou escolher primeiro mais raiz de 36, que é 6. Então, mais 6 dividido por 2. Isso aqui vai ser igual a 6 menos 2, 4. 4 dividido por 2, 2. Beleza? Agora o segundo, eu vou botar aqui do lado. Eu vou botar x2, porque esse x2 aqui, gente, eu vou mudar, olha só. Só para não parecer que é uma multiplicação. Normalmente quando a gente faz a questão, a gente coloca o 1 aqui, ó. O 1 e o 2 aqui embaixo, tá vendo? É só para dizer que esse aqui é o x1, é o primeiro valor de x, e o outro é o segundo valor de x, entendeu? Então aqui eu vou colocar x2. Só para dizer que é o segundo valor de x. Isso aqui vai ser igual a menos 2, que a gente já viu. Agora eu vou escolher o sinal de menos. Antes eu escolhi o de mais, agora eu vou escolher o de menos. Raiz de 36, 6. Dividido por 2. Isso vai ser igual menos 2 menos 6 dá menos 8. Então, menos 8 opa. Menos 8 dividido por 2. X vai ser igual. X2, no caso, vai ser igual. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. Então, a gente tem que o x pode ser x pode ser 2 ou x pode ser menos 4. Não foram os valores que a gente encontrou antes, quando a gente fez também chutando o valor? Então, só que agora dessa vez a gente usou a fórmula de Bhaskara, entendeu? Você podia botar em conjunto assim também a resposta. Podia colocar, por exemplo, conjunto de solução para x, para a equação, é 2 e menos 4. Ou melhor, menos 4 e 2. Pode ser esses dois valores. Bom, opa, eu acho que eu coloquei na minha frente, né? Pera aí. Vou botar aqui em cima. Aqui. Pra ver. Agora dá pra ver. Então, é assim que se usa a fórmula de Bhaskara. Fazendo isso várias vezes, gente, fica muito fácil. Vou fazer mais um exemplo que eu tinha separado aqui. Um pouco mais difícil. Deixa eu copiar aqui o que eu tinha anotado. Que aqui eu tenho a minha organização para não perder. Para não me perder. Bom, esse exemplo aqui, ó, fica mais difícil. Olha, agora são 12x ao quadrado mais 2x menos 2. Eu peguei esse exemplo aqui de uma questão que eu fiz sobre polinômios na faculdade, esses dias. Essa aqui era uma das... No meio da solução toda eu tive que calcular isso aqui. E é fácil. Olha só. Mais uma vez, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular o delta.
Já vou direto agora, tá? A gente viu que, ó, o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Nota aí. Então, b ao quadrado. Qual é o b? É o 2. Então, é 2 ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Qual é o a? O a é o que está na frente do x ao quadrado. Então, é mais 12 agora. Vezes c. C é o termo que está sozinho. Então, é o menos 2. Lembra de prestar atenção no sinal, tá, gente? Não é só o número. É o número, tem o sinal também, é o menos 2. Não é só o 2. Resolvendo isso aqui, 2 ao quadrado, 4, menos... menos 4 vezes menos 12 dá menos 48. 48 vezes menos 2 agora. Então fica 4 menos... Menos 48 vezes menos 2, vezes menos 2, dá mais 96. Então dá mais 96. E o delta é igual a 100. Agora a gente pega a fórmula de Bhaskara e aplica. Eu vou direto também, lembrando, ó. O x é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O mais e o menos, a gente vai calcular primeiro só com mais, depois só com menos. Vamos lá. Menos b, o b é 2, então fica menos 2. Se o b fosse negativo, presta atenção. Fica atento nisso porque pode se confundir. Se o b fosse negativo, digamos que o b aqui fosse menos 2. Tinha que ficar menos 2, tá? Entre parênteses. Que ficaria positivo, tá bom? Ficaria menos vezes menos 2. Porque um menos é da fórmula. O outro é o do b, entendeu? Aqui eu tô colocando só menos 2 porque é como se tivesse assim, ó. Menos mais 2. Mais aí menos com menos vezes mais dá menos, entendeu? Por isso que no final eu só coloco menos. Mas fica atento que pode ter questões que o b vai ser negativo. É comum isso acontecer também. Então vamos lá, o b é 2, então fica menos de 2. Mais ou menos raiz de 100, que é o delta, sobre 2 vezes a. O a é 12. Então aqui é 2 vezes 12. Então vamos lá. O x1 vai ser igual a menos 2. Eu vou escolher o mais primeiro. Mais raiz de 100 é 10. 10 vezes 10, 100. Isso, menos 2 mais 10 dividido por 2 vezes 12, 24. Isso vai dar 10 menos 2, 8. 8 sobre 24. Opa, eu esqueci o sinal de igual aqui. E aí, não tem o resultado exato. A gente precisa simplificar. Então aqui, eu posso simplificar por... Tem que simplificar em cima e embaixo. Por 4. Simplificar por 4. Que vai dar 2. Provavelmente eu podia ter simplificado por mais. Sobre... tá vendo? Dá pra mais. 2 sobre 6. Vou simplificar de novo por 2. Isso vai ficar igual a 1. Vou botar embaixo, tá? X1 é igual a 1 terço. 1 sobre 3.
porque eu simplifiquei o 2/6 aqui. Bom, 1 dos x é esse. Agora eu vou calcular com um sinal negativo, que esse aqui é só o positivo. Vamos lá. Vou fazer aqui embaixo. x2 vai ser igual a mesma coisa. Menos 2. Agora eu escolho o sinal negativo, então vai ficar menos. Menos raiz de 100, que é 10. Dividido por 24. Isso vai ser igual a menos 2 menos 10, menos 12. Menos 12 sobre 24 também. Simplificando de novo, dá para simplificar por 12 mesmo. Ó, eu vou dividir cima e embaixo por 12. Vai ficar menos 1 sobre 2. Então, quais são os valores que x pode assumir? X pode ser igual a 1/3 ou x pode ser igual a menos 1 sobre 2. E você pode escrever assim ou pode escrever assim. Conjunto de solução é igual a menos 1 sobre 2 e 1/3. Mais uma vez, olha só, nós encontramos os dois valores possíveis para o x. Se eu pegar 1/3 e substituir aqui nessa equação, vai dar zero. Se eu pegar o menos 1 sobre 2 e substituir aqui também vai dar zero. Vocês podem fazer a prova real. Inclusive, se vocês estiverem na dúvida se vocês fizeram a conta certa ou não, faz isso. Pega o que vocês acharam, substitui e calcula. Se for igual a zero, tá certo. Entendeu? Gente, essa aqui é a forma mais comum de você calcular. Você quase sempre vai fazer isso. Pegar a equação e aplicar a fórmula de Bhaskara. Primeiro calcular o delta, por essa fórmula aqui. Depois calcular aplicar no Bhaskara mesmo, que já tem o delta, para calcular o x1 e o x2. O x1 vai ser quando você escolheu mais, e o x2 quando você escolheu menos, entendeu? Só isso. Tem uma outra forma de você fazer ainda, sem ser essa de tentar chutar um valor e sem ser essa por Bhaskara, que é por soma e produto. Mas ela só funciona de vez em quando. Ó, eu vou aplicar, por exemplo, essa aqui que era mais fácil. Pegar essa aqui, ó. Vamos resolver isso aqui por soma e produto, que é um outro método. Soma e produto é simples assim, ó. A soma, quando a gente fala de soma, que a gente chama de S, é quando é a soma das raízes. Então, por exemplo, se a raiz, aqui eu sei que é 2 e menos 4, entendeu? Então, a soma de 2 com menos 4 tem que dar menos 2. Com esse valor de menos 2, eu posso tentar adivinhar qual seria a raiz, entendeu? Fazer o processo contrário. Se eu não tivesse as raízes. Então, por exemplo, a fórmula para soma é menos b sobre a. E o produto, a fórmula do produto é c sobre a. O que é o produto? É o produto das raízes. Eu vou calcular, vai ficar mais fácil. Ó, qual é a soma dessa equação de segundo grau? Se é menos b sobre a, essa é igual a menos 2 sobre 1, certo? Então é menos 2. E qual é o produto? Se é c sobre a, vai ser menos 8 sobre 1, que é menos 8. Então, significa que
o x1 mais o x2 tem que ser igual para não confundir vocês. O x1 mais o x2 tem que ser igual a menos 2. Assim como o x1 vezes o x2 opa, tem que ser igual a menos 8. Entendeu? E quando a gente fala de soma, é a soma das raízes, que a gente encontraria depois. E o produto é o produto das raízes. E essas aqui são as formas para você calcular cada um, entendeu? E menos B sobre A é a soma e C sobre A é o produto. Como a gente acharia as raízes a partir disso? Simplesmente pensando, quais são os dois números que somados vão dar menos 2 e que também multiplicados vão dar menos 8. Aí a gente conseguiria chegar a 2 e menos 4. Entendeu? 2 vezes menos 4, menos 8. Ó, resolver aqui embaixo. Ó, 2 mais menos 4. Aqui, ó, 2 mais menos 4, que é aquele primeiro que eu coloquei. Isso tem que ser igual a menos 2. Ó, não, vamos calcular isso. É igual a 2 menos 4, porque mais com menos dá menos. E isso é igual a menos 2. Assim como 2 vezes menos 4 vai ser igual a menos 8, tá certo? Então, é raciocínio, entendeu? É só pensar. Quais seriam os números que atenderiam esses dois critérios? O 2 e menos 4. Mas isso nem sempre vai funcionar. Porque nessa outra equação aqui, por exemplo, ó, que as raízes, que o valor de x deu 1/3 ou menos meio, como é que a gente chega por soma e produto adivinhar isso? Seria muito mais difícil, entendeu? Porque são números quebrados. Mas é isso, soma e produto é só isso. Pode ter questão que pode pedir exatamente a soma, pode pedir o produto. E vocês sabem as fórmulas, que são essas, menos b sobre a e c sobre a. Por último, tem a faturação. Aqui eu estou colocando umas fórmulas meio jogadas, né, porque eu acho que por agora é melhor não ficar prestando muita atenção em como se chegar dessa forma, porque por exemplo, a básica já é muito complicada, entendeu? Eu acho que no momento, para facilitar, o melhor é vocês verem as fórmulas, se acostumarem com elas, vendo a resolução e fazendo exercício. Aí depois, inclusive eu pretendo fazer isso no futuro, voltar e explicar elas mais detalhadamente. Uma segunda aula sobre equação, para complementar, porque vocês já teriam essa base aqui, de como se resolve normalmente, e de função de segundo grau, função quadrática, no caso, e outras coisas. A forma da faturação, gente, é assim, ó. Eu falei que a fórmula geral é essa aqui. Toda a equação de segundo grau segue mais ou menos isso. A forma fatorada é assim. X menos a primeira raiz, x1, vezes
x menos a segunda raiz, que é igual a zero. Eu vou explicar. Esse a aqui é o primeiro termo mesmo. É o primeiro termo não, é o primeiro coeficiente. Esse x aqui se deixa como se fosse incógnita. É o x mesmo. Esse x1 aqui é um dos valores possíveis da raiz, entendeu? Então, deixa eu ver inclusive um exemplo aqui, para ficar melhor. Esse aqui é o caderno da faculdade. Deixa eu achar o que eu estou procurando. Tá. Então, eu acho que é mais fácil pegar um exemplo, isso que eu estava olhando ali. Mas esse aqui, ó, já serve. É até mais complicado, olha só. Digamos que a questão peça a forma fatorada dessa equação. A gente sabe que as raízes são menos 1/2 ou 1/3. São as duas raízes. A gente substitui essas raízes aqui, o menos 1/2 e o menos 1/3, nesse x1 e x2, entendeu? Mas perceba que dessa fórmula geral aqui, ele sempre coloca x menos a raiz. Por que esse menos é importante? Porque agora vamos colocar isso aqui na forma fatorada. Esse a é o primeiro termo, é esse aqui. Qual é o a dessa equação aqui? É o 12. Então, na frente fica 12 vezes x, esse x continua. Por que o x continua? Porque, na verdade, eu só estou reescrevendo essa fórmula aqui em cima de uma forma fatorada. No final, se eu substituir raiz nesse x aqui, vai tudo zerar. Olha, x menos. Qual é a primeira raiz? Menos meio. Então aqui fica menos meio, entendeu? Vezes x menos 1/3. Vamos resolver. Fica 12 vezes x mais 1/2 vezes x menos 1/3. Agora, para ficar sem esse coeficiente na frente, a gente fatora ele em dois termos. Por exemplo, esse 12 pode ser fatorado como 2 vezes 6. Então fica 2 vezes 6 vezes x menos 1/3. E aí, isso é só para deixar mais bonito, para organizar, entendeu? No final, tem que ficar mais simplificado. Não pode ficar esse 12 na frente, entendeu?
Então eu pego eu fatorizo 12 em dois termos diferentes, por quê? Porque eu estou de dois fatores aqui, que é uma função de segundo, é uma equação de segundo grau. Então eu pego cada um e multiplico por um desses. Então vai ficar 2 vezes x. Eu vou multiplicar o 2 pelo primeiro. Então vai ficar 2 vezes x. Lembra de fazer aquele chuveirinho distributivo? 2 vezes x, 2x. 2 vezes meio, 2. Agora o 6 eu multiplico pelo outro. 6 vezes x, 6x. 6 vezes menos 1 terço dá 6 menos 6 terços, que dá menos 2. Essa aqui é a forma fatorada do final, entendeu? Então eu posso dizer que essa parte aqui em cima é igual, isso aqui é igual a isso aqui, entendeu? Eu posso substituir, inclusive, na questão, se eu tiver. Eu posso colocar isso aqui igual a zero. Ah, inclusive, é uma boa forma de você testar se está certo. Se eu pegar agora, eu fiz a forma fatorada aqui, certo? Se eu pegar agora as raízes 1 terço e substituir aqui, vê se dá zero. Ó, se eu substituir 2 vezes 1 terço, fica 2 terços. 2 terços mais 2 não vai dar zero, vai dar um número. Só que é multiplicando, também vezes. 6 vezes 1 terço dá 2. 2 menos 2 dá zero. Então, um dos fatores zerou é o que você precisa. Porque 0 vezes o que der aqui, que não importa, vai dar zero no final, entendeu? Por isso que aqui a gente coloca menos a raiz, as raízes, entendeu? Por quê? Porque se você bota a raiz menos a raiz, vai dar zero um dos fatores. Se um desses fatores der zero, é suficiente para que a equação toda dê zero, entendeu? É isso. Aí, por exemplo, se eu quiser colocar... Se eu quisesse que não desse zero, porque o zero é quando a gente está calculando a raiz. Se eu quiser colocar o valor de x... Lembrando que toda a fórmula, toda a equação, é como se fosse uma máquina. Eu tenho ela para calcular alguma coisa. Eu quero saber quanto vai dar o resultado se o x for 2. Aqui as raízes são essas aqui. Mas eu posso botar 2 aqui e ver quanto dá. Ó, essa aqui vai dar trabalho. Ah, já que vai dar trabalho nessa aqui, eu não vou usar essa, eu vou usar essa aqui, entendeu? É justamente isso. Não vai dar zero, claro, mas vai dar 2 vezes 2, 4. 4 mais 2, 6. 6 vezes 2, 12. 12 menos 2, 10. Então vai dar 6 vezes 10, dá 60. Olha, viu a utilidade agora de você fazer a forma fatorada? Porque é uma máquina mais simples do que essa aqui. Porque aqui eu teria que fazer a raiz e ia ficar mais trabalhoso, entendeu? Então, na verdade nem ia tanto, mas relaxa. Então eu preferi, se eu substituir o 2 aqui, também vai dar 60, entendeu? A raiz serve para que você consiga montar a fórmula como uma forma fatorada, por exemplo, entendeu? Ou numa função quadrática que a gente vai ver no futuro, que o gráfico é uma parábola, ó. Esse é o gráfico. O gráfico é uma parábola, é assim, ó. Esse aqui é o eixo X. Percebe, então, que ele toca em dois pontos? Inclusive, essa é uma das diferenças do gráfico de uma função quadrática. É uma função de segundo grau. Então, ela tem dois valores para x. Aqui e aqui, quando ela cruzou o eixo x, entendeu? Ao invés de todos eles, ela tem dois valores. Ó. Se eu escolher o y igual aqui, tem a parte que toca aqui e tem a parte que toca aqui. E ela também tem duas raízes, que é quando o y for dar zero. Eu vou explicar isso melhor na próxima aula, não precisa se preocupar com isso não. Gente, eu falei muita coisa, mas o que eu preciso que vocês entendam disso é... Para se calcular a equação, quando se pede para calcular a equação de segundo grau, ele está pedindo os valores quando a equação for zero. É assim que você vai calcular os valores de x. Se tiver esse 2 do outro lado, o que você tem que fazer para achar o valor de x? Passar o 2 para cá e igualar tudo a zero, porque depois você consegue calcular a básica, entendeu? A forma fatorada é só você pegar as raízes e substituir, tem que achar as raízes e substituir nessa fórmula aqui, tá vendo? E aí você vai substituir o a também. Aí você vai ter uma fórmula com A na frente. Para você tirar esse A e diluir ele no meio dos fatores, você tem que fatorar esse A em dois fatores também, no caso 2 e 6, nesse caso. E você multiplica cada fator por cada fator do 12 por um dos fatores de x. Então ficou 2 vezes x mais meio,
e 6 vezes x menos 1 sobre 3, menos 1/3. E aí você consegue achar uma fórmula mais agradável da faturação, entendeu? Que é mais correta, tá? É sempre bom simplificar ao máximo esses fatores. Então, assim é a melhor forma de se fazer. Era isso que eu tinha para falar hoje, para falar a verdade. E demorou muito mais do que eu pensava. Então, vamos só recapitular. Já foi tudo. Bom, o que é o grau de uma equação? É o expoente da incógnita do x, que é o maior expoente que tiver algum dos x. O que esse grau indica? Ele indica quantos valores aquele x pode ter que solucione a equação. Se for uma equação de primeiro grau, aquele x sempre vai ter um valor. Se for uma equação de segundo grau, aquele x vai ter 2 valores. Então, isso responde o que é uma equação de segundo grau. Como calcular as raízes de uma equação de segundo grau? Como calcular a equação de segundo grau, no caso? Você sempre iguala, tem que estar com a equação igualada a zero. Se não tiver, você tem que manipular ela para que fique desse jeito. Você pode calcular por soma e produto, pode calcular imaginando um valor, e pode calcular por básica, entendeu? Ah, eu esqueci de um detalhe, gente, olha só. Que é importante. Aqui na fórmula de básica, que tem o delta, dependendo do valor de delta, tem uma coisa importante. Eu vou escrever delta, tá? Se o delta for maior do que zero, a gente tem o x, a solução da equação, a equação vai ter duas soluções reais. Ou seja, tem dois valores de x. Quando delta for igual a zero, nós vamos ter esse delta é o que a gente chama de discriminante. Então, quando o discriminante for igual a zero, quando o discriminante for maior que zero, quando o delta for igual a zero, a equação vai ter duas soluções iguais. E aí que entra a questão. Eu posso ter uma equação, eu posso ter uma função, uma equação que tenha x1 igual a 2, melhor, igual a, vamos botar meio, já vi esse caso antes, e x2 igual a meio também. Aí você pensa, não seria só um? Mas matematicamente, se a questão pede, mas para você resolver a equação de segundo grau, você vai resolver tipo x1 igual a meio. Lembra daquela forma de Bhaskara, quando a gente aplica aqui, por exemplo, que no final dá x1 é igual a 1/3 e x2 é igual a menos meio? Pode acontecer, quando o delta for zero, de ficar a mesma coisa. De o x1 ser 1/3 e o x2 ser 1/3 também. Entendeu? Isso é quando o delta for zero, sempre. E isso aí não está errado, tá? Isso significa que tem uma raiz só? Não. Aí é que está a pegadinha. Se a questão pedir, a solução você tem que escrever assim. É igual a 1 sobre 2 e 1 sobre 2 de novo. Você tem que indicar que as duas raízes foram iguais, entendeu? Não é como se fosse é o mesmo número. Então, na realidade, fica difícil para a gente conceber isso. Mas, matematicamente falando, quando cair uma questão desse jeito, vocês têm que marcar como se cada valor de x fossem iguais, mas eles são valores diferentes. Vamos botar assim, entendeu? É confuso, mas isso acontece. Inclusive, quando você estiver estudando no futuro polinômios, que tiver um polinômio de terceiro grau, por exemplo, quarto grau, que tiver 4 raízes, 4 valores, pode ser assim, pode ter 1/3, pode ter 2 e pode ter 2 valores iguais. Pode ter 1/3, pode ter 2 e pode ter 2 iguais, tá vendo? Não é uma equação de quarto grau, não é para ter um polinômio de quarto grau, não é para ter 4 soluções, tem 4 soluções. A diferença é que 2 delas são iguais, entendeu? Quando isso acontecer a equação de segundo grau, é porque o delta é igual a zero. E tem mais uma situação, que é quando o delta é menor do que zero. Quando isso acontecer, a equação não tem solução real.
Quando a gente diz solução real, gente, é do conjunto dos números reais, que inclui os racionais, inclui os irracionais, inclui os inteiros, naturais. Agora, lembra, se você já viu aula de conjuntos, você deve lembrar que acima dos reais tem os números complexos, que não vão entrar aqui no aspecto, mas eles lidam com situações como essa: raiz de menos um, entendeu? De números negativos, raiz quadrada de números negativos, entendeu? Então, se o delta for negativo, quando você colocar na fórmula de Bhaskara, vai ficar a raiz de número negativo. Então, não existe solução real, porque não existe nenhum número no conjunto dos números reais que atenda a isso, entendeu? Tem só no conjunto dos números complexos, que é outra coisa, entendeu? Mas aí não soluciona a equação. Então, se o delta for negativo, que é menor do que zero, a equação não tem solução, entendeu? Real, pelo menos. E aí é isso. Se for igual a zero, ele vai ter duas soluções, só que as duas vão ter o mesmo valor. E se ele for maior ou igual a zero, é o normal, é o que a gente normalmente calcula, que vão ter dois x diferentes. Bom, gente, é só isso. Eu espero que tenha ficado claro de como resolver as equações de segundo grau. Acho que eu até me estendi muito. Na próxima aula eu falo sobre função de segundo grau, função quadrática. E é preciso que vocês tenham entendido bem isso aqui, porque tem exatamente a ver com isso, como eu falei, que eu comentei rápido, de que tem duas raízes, entendeu? São dois valores de x para cada y, entendeu? Na função. E é isso, gente. E eu vou fazer isso hoje, que eu tinha falado do Instagram. Eu vou postar. Eu vou achar uma questão aqui agora e vou postar. E depois eu vou postar a solução dela. E todo dia da semana eu vou ficar postando uma. Então, se vocês forem lá no Instagram, vocês vão ver mais uma questão. E eu vou tentar ir aumentando o nível até o final da semana. E semana que vem eu vou colocar outra. Entendeu? Eu vou ficar. Quando passar a próxima aula, eu vou começar a colocar questões daquela aula. Entendeu? Porque assim eu consigo trabalhar resoluções com você, que eu acho que é uma coisa muito importante. Mas eu não preciso participar também uma aula de uma hora, entendeu? Porque é cansativo pra gente ficar fazendo resolução, entendeu? Só isso por hoje, pessoal. Muito obrigado pela companhia de vocês, por acompanhar até aqui.